Perguntar se estão felizes é chover no molhado. Perguntar se esse lugar está bom também é chover no molhado. Mas uma coisa eu tenho certeza: esse lugar só está assim porque a presença de Deus está aqui. Se ela não estivesse aqui, nós estaríamos cansados, com sono, de cara pendurada, mal-humorado, nesse calor. Mas como a gente sabe que tudo que Deus tem para nós é sobrenatural, Aleluia! eu sempre digo, amados, o dia que a igreja se tornar normal, ela deixou de ser a igreja de Jesus Cristo. É verdade. A igreja não pode ser normal, ela tem que viver o sobrenatural de Deus. Ela tem que viver milagres, ela tem que experimentar curas, ela tem que ver libertação, ela tem que ver vidas sendo curadas, restauradas. A igreja do Senhor é a testemunha do poder, da graça e da bondade de Deus. E quando a igreja vai achando normal situações que para a sociedade são comuns, quando a gente traz o modelo de lá para cá e ela começa a caminhar num plano de igualdade com a sociedade, ela começa a perder o caráter de Cristo. E quando nós nos reunimos e celebramos o nome do Senhor e ofertamos a Ele um culto de adoração, um culto de gratidão, um culto de louvor, nós estamos confessando publicamente que a minha fé está firmada na Sua palavra, que a minha fé está estabelecida num Deus que não erra, num Deus perfeito, num Deus que não precisa me contar historinhas, um Deus que não precisa me iludir, um Deus que não precisa me levar para nenhum outro lugar além desse lugar. Aleluia! Eu não preciso de um lugar melhor do que a casa do Pai. Eu não preciso de um lugar mais seguro do que a casa do Pai. Eu não preciso de um lugar mais poderoso do que a casa do Pai. E quando eu perco isso e começo a procurar outros lugares, é hora de voltar para o altar. E eu quero, juntamente com a igreja hoje, cumprimentá-los com a doce e preciosa paz do Senhor. Amém. Externar a Deus toda a minha gratidão pelo privilégio que eu tive hoje durante o dia de ministrar ali no Templo Sede para os jovens na conferência de jovens, onde muitos jovens estavam lá. Eu presenciei o testemunho dessa moça hoje, que quando ela disse que ela tinha um propósito de acabar com a vida. Mas eu também ouvi hoje um rapaz chorar, me abraçar e dizer assim: irmã, eu cheguei hoje aqui e disse: Deus, hoje é a minha última esperança, fala comigo. Aleluia! E quando ele me abraçou, ele disse: estou saindo curado, transformado, renovado, batizado com o Espírito Santo. Esse é o Deus que hoje está aqui. Às vezes nós, como humanos, temos uma preocupação de o templo não estar cheio, de faltou o A, faltou o B. Mas quem não pode faltar está aqui, amados. Quem não pode faltar é real aqui. Então não nos falta absolutamente nada. O templo está completo. Aleluia! Se nós estivéssemos aqui esperando um convidado de honra, aqueles que se atrasam, aqueles que têm que enfrentar a rasgação de seda, aqueles que têm que enfrentar a bajulação, talvez nós estivéssemos aqui hoje cansados, nos abanando e dizendo assim: eu vou embora, já é tarde. Mas nós não precisamos disso, porque aquele que nos chamou para Ele está aqui. Amém. E quando Ele está aqui, a minha alma descansa e encontra refrigério. Louva a Deus pelo convite do nosso querido pastor, da nossa irmã Betinha. Louva a Deus pelos amigos, irmãos, parceiros e filhos lá de Maceió. Que coisa linda
ainda vocês virem para nos buscar, eu e o Luiz, para ficarmos uns dias com vocês. E isso é presente de Deus. E eu fiquei assim encantada, que até a irmã Betinha disse: Deus prepara tudo. Ele mandou um baterista para nós. Aleluia! Olha só que coisa. Esse é o Deus. É verdade, Jesus. Esse é o Deus que honra o seu povo. Esse é o Deus que não falta absolutamente nada. Esse é o Deus que não deixa o nosso coração azedar. Esse é o Deus que diz: não se preocupe. Eu chamei, eu cuido. Eu nomeei, eu cuido. Eu abri uma porta que ninguém fecha. Ai, e a porta que Deus abriu, não tem inferno que prevaleça sobre ela. Não tem força humana que prevaleça sobre ela. E não importa mais, enquanto nós estamos completos e cheios. E nessa oportunidade eu me sinto imensamente honrada em conhecer mais uma parte da família de Deus, que assim como o apóstolo Paulo dizia, eu tenho uma família no céu e uma família na terra. Eu também tenho. Eu tenho uma família no céu e eu tenho uma família na terra. E a cada dia que eu venho para um lugar, eu nunca, falei hoje com meu filho, eu acho que eu nunca tinha ouvido falar em Barreiros. Eu acho que eu nunca tinha visto no mapa alguma coisa parecida com Barreiros. Mas olha onde Deus me trouxe. Falei para o meu filho hoje, eu falei: Lu, Deus nunca vai se cansar de surpreender o nosso coração. Em cada canto dessa terra, Ele tem um povo. E Ele ama tanto esse povo, que Ele move os céus, Ele move a terra. Mas Ele honra esse povo. E eu lhes convido, se não for um incômodo, ficar em pé, para a gente fazer uma leitura da palavra de Deus. E quem esteve hoje ali na central, irmãos, já sabe que eu falo muito e ainda o pastor diz: irmão, o tempo é seu, isso é um perigo. Vai que a gente amanhece aqui. Ai, meu Deus. Semana passada eu estava ministrando numa cidade lá no interior de Santa Catarina, divisa com o Rio Grande do Sul. E no domingo o pastor me disse: irmã Genilda, a gente tem regulamentos, o culto precisa acabar às 8, porque começou às 17h30. 8 horas nós precisamos estar encerrando, senão os vizinhos ligam e a gente vai ter problema. Eu disse: tá bom, fica tranquilo, mulher fala muito e eu não nego a raça, mas em nome de Jesus, a hora que der 8 horas, irmão, vai estar terminado o culto. Aí ele olhou para mim e disse assim: só se o Espírito Santo mudar o relógio, mas a gente vai ficar até a hora que ele quiser. Tá bom. E Deus é tão bom que o vizinho mais complicado da igreja, aquele que qualquer coisa liga para a polícia, liga para não sei para quem, aquele dia a esposa dele ficou muito mal, e ele não conseguiu um atendimento mais rápido para ela, e ele correu na casa do irmão que toma conta da igreja e disse assim: olha, minha esposa está muito mal e eu não consegui ninguém para atendê-la. Isso era um domingo às 14 horas mais ou menos. E eu vejo que vocês aqui no estudo de vocês chamam lá para frente para orar, para Jesus curar, para fazer, para acontecer. Aleluia. E eu trouxe ela aqui para o Senhor orar e eu quero ver Jesus curar. E aquele casal fez igual a mim, né? Tipo, eu sempre digo isso. Quando eu estou num apuro, eu digo: Deus, ou o Senhor me mata ou o Senhor me honra. E aquele casal: Deus, ou o Senhor me mata ou o Senhor me honra.
porque o seu nome agora precisa ser engrandecido. O seu nome precisa agora ser glorificado na vida desse casal. Aleluia. E ele disse que quando eles começaram a orar e a repreender a enfermidade, a senhora, desculpe a expressão aqui, mas ela vomitou o tamanho de um caroço, o tamanho de uma laranja quase. E logo depois ela ficou bem, passou a febre, passou a dor. À noite eles estavam no culto. E o culto terminou às 11h30 da noite. Esse é o Espírito Santo que domina a igreja. Esse é o Deus que tem um relógio bem diferente do meu e do seu. 1 Samuel, capítulo 30. E hoje nós vamos contextualizar uma situação que é comum a todos nós, mas às vezes os que não são cristãos, que não conhecem a Deus, que nunca experimentam um cuidado e uma providência de Deus, eles nos desafiam na nossa fé. E eles perguntam: se Deus é tão bom, por que crente morreu de Covid? Por que pastores eles morreram? Por que morrem de acidentes? Por que tem câncer? Por que passam por situações que para Deus Ele não está nem aí? E esse texto hoje eu quero meditar com a igreja sobre servimos ao Senhor, mas a tribulação bate na nossa porta. Nenhum de nós, minha irmã, nenhum de nós é vacinado contra a tribulação. Mas ele disse que em todas as coisas nós somos mais do que vencedores. Em todas, não é em algumas, em todas. E esse texto para mim é um dos textos mais fortes que a palavra de Deus traz, como referência de um homem escolhido, ungido 3 vezes. Sobre ele foi dito que jamais foi dito sobre ninguém. Um homem segundo o coração de Deus. Sobre esse homem foi feita uma promessa: o teu trono nunca ficará vazio, porque ali se assentará um rei eterno. E esse homem passou por uma situação que talvez nós hoje não tenhamos a estrutura que ele teve, mas ele está aqui para dizer que assim como Deus cuidou dele, cuida de mim e cuida de você. Sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens ao 3º dia a Ziclag, já os amalequitas com ímpeto tinham dado sobre o sul e sobre Ziclag, e tinham ferido a Ziclag, e a tinham posto a fogo, e levaram cativas as mulheres que estavam nela, porém a ninguém mataram, mas nem pequenos nem grandes, tão somente os levaram consigo e foram pelo seu caminho. E Davi e os seus homens vieram à cidade, e eis que estava queimada a fogo, e suas mulheres, seus filhos, suas filhas eram levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele alçaram a sua voz e choraram, até que neles não houve mais força para chorar. Também as 2 mulheres de Davi foram levadas cativas, Ainoã, a Jezreelita, e Abigail, a mulher de Nabal, o Carmelita. E Davi muito se angustiou, porque o povo falava de apedrejá-lo, porque o ânimo de todo o povo estava em amargura, cada um por causa dos seus filhos e das suas filhas.
Todavia, Davi se esforçou no Senhor seu Deus. Amém. Eu quero agora convidá-la a repetir: o Senhor é a minha força. O Senhor é a minha força. Dá para ser mais bonito, não dá? Vamos lá? O Senhor é a minha força. Nele eu espero. Amém. Podem tomar assento, meus queridos. Glória a Jesus. Meus amados irmãos, eu vou tentar contextualizar da forma mais rápida, mais simples, até para que possamos remir o tempo. Mas desde hoje no almoço, quando o pastor me perguntou sobre a possibilidade de estarmos aqui hoje, Deus colocou essa passagem no meu coração. E eu sei que no contexto de hoje, muitas famílias, muitos pais e mães, esposas, choram por terem filhos, maridos, esposas, filhas, genros, noras, escravos do pecado, escravos do inimigo, escravos daquele que veio para matar, roubar e destruir. Esse texto, ele nos traz uma lição extraordinária. Davi, esse homem que foi chamado por Deus para ser o rei de Israel, quando ainda era um garoto. E quando Samuel chega para ungí-lo, o pai de Davi, o Jessé, ele apresenta todos os seus filhos, todos eles, porque todos os filhos de Jessé eram valentes, eram guerreiros, todos eles serviam a Saul. Um dos filhos de Jessé era escudeiro de Davi, de Saul. E quando Samuel chega na casa de Jessé e diz assim: olha, Deus mandou eu ungir o futuro rei de Israel. Bom, meus filhos são valentes, são guerreiros, todos eles estão preparados para enfrentar a batalha, todos eles são bons de arco, flecha, espada, lança, todos eles são excelentes, exímios cavaleiros, eles são homens preparados para a guerra, todos eles. Samuel então começa a desfilar os filhos de Jessé, e vai passando, e não é esse, não é esse. Mas a hora que chega Eliabe, o filho que era o escudeiro de Saul, segundo a palavra de Deus, ele era um jovem lindo, tão lindo que o cabelo dele era vendido uma vez por ano naquele concurso de valentes, e o cabelo dele tinha o mesmo valor do ouro, era vendido por peso e no preço do ouro. Lindo, maravilhoso, guerreiro, valente, um homem de confiança de Saul, um dos maiores atiradores de arco e flecha, alvo. Ele era muito, muito especial em acertar alvos a longas distâncias. Quando Samuel olha para aquele baita homem lindo, todo formoso, e ele diz: é esse, ele tem perfil de rei, ele tem estatura de rei, ele tem um perfil, uma performance de rei, ele é preparado para o trono. Aliás, ele já serve a Saul, vai ser só um segmento. Quando Samuel se prepara para ungir Eliabe, Deus brada do céu e diz assim: Samuel, não é este o homem. E Samuel para e diz: tá, mas acabaram-se os filhos, todos passaram. E Deus diz: não é este o rei de Israel.
O rei de Israel está lá no meio da malhada. Samuel olha para Jessé e diz: tem mais um filho? Aí ele, com muito pouco caso, porque ele tinha vergonha, porque Davi não era guerreiro. Davi era ruivo, sardentinho, baixinho, não tinha estatura. E ele tinha vergonha de ter um filho que não era guerreiro, que não era valente. Então ele, com aquele desprezo de quem, tipo assim, ele não serve para nada, a não ser cuidar de ovelhas, ele diz: não, ele está lá nas montanhas do deserto, cuidando do rebanho. Glória a Deus. Deus fala para Samuel: Samuel, tu olha a aparência, tu vê a beleza externa. Eu estou vendo o coração de quem está lá no meio da malhada. Eu vejo o coração de quem está lá cheirando ovelha, pisando nos estrumes, sujo. Aquele que agarra a ovelha pelo braço, pelo meio. E eu acho lindo, lindo. Eu fico imaginando a cena. Davi dizendo assim para Saul, quando ele vai para tocar na harpa e ele se coloca para vencer Golias, lutar com Golias, e Saul diz assim: não, Deus me livre, tu é um menino, um fracote, tu não sabe nem manejar uma espada, tu vai enfrentar um gigante, tu tá doido, não vou deixar tu fazer isso não. Aí ele olha para Saul e diz assim: olha a cena, um dia a minha ovelhinha estava lá bebendo água, veio um leão e catou a minha ovelhinha aqui no cangote e saiu correndo, e eu correndo atrás dele. Amados, quem corre atrás é um leão. Vocês já viram um homem correndo atrás de um leão? Não, é o leão que corre atrás de um homem. Aí você vê como Deus anda na contramão, como Deus usa as coisas que são inusitadas. Ninguém na vida vai imaginar uma cena dessa. Ele diz: eu saí ao encalço do leão e eu encurralei ele na pedra, na penha. E quando eu encurralei ele, eu grudei nas barbas dele e eu disse: solta a ovelhinha do meu pai. Esta ovelhinha não é sua, largue a ovelhinha. Amados, a ovelhinha é do pai, não é do leão que está lá fora. Não tenha medo do leão, corra atrás dele. Você tem Deus, você tem o Espírito Santo. E Saul ficou impressionado. Ele diz: quer saber mais? Um dia a minha ovelhinha estava pastando e ela passou muito, mas muito perto de um ribeiro. E ali tinha pedras. Sabe o que aconteceu? Um urso pulou e agarrou a minha ovelhinha. Quem é que não tem medo de urso? Quando a gente vê alguém em perigo, você diz: vixe, é um abraço de urso. O que Davi diz? Eu olhei para ele e disse: largue a ovelhinha do meu pai. Glória a Deus. E ele saiu correndo, e eu saí correndo atrás dele. E quando eu encurralei ele no vale, eu subi em cima dele, peguei ele diz bem assim, nas barbatanas, rasguei ele e tirei a ovelhinha do meu pai da boca do leão. Sabe o que é isso? Confiança no leão da tribo de Judá. Confiança naquele que é a força e o poder. Confiança de que ele disse: tu és meu e eu não vou abrir mão de você. Confiança naquele que diz: tenho promessa para você e para sua casa. Tenho promessa para você e a sua herança. Quando eu olho para esse contexto, esse homem, esse menino, esse Davi, que tem todo esse histórico, com toda essa maravilha da unção que ele teve de
reinar sobre Israel e nunca ter um trono vazio. Esse rapaz passa por perseguições. Amados, vamos conjecturar não, mas vamos trazer para o nosso contexto aqui, tá? Bem simplesinho. Me perdoe, pastor, não quero aqui passar por cima da sua autoridade. Mas às vezes eu ouço crente que diz assim, eu quero ir para o céu. Quer? Então eu chego, eu fico quietinho lá no meu canto, eu não me envolvo com nada, porque, irmã, eu não tenho paciência para lidar com certas coisas. Você acha que você vai para o céu? Vai não. Só vai para o céu quem se envolve nesse reino. É verdade. É verdade. Só vai para o céu quem valoriza o reino. Só vai para o céu quem está disposto a trabalhar no reino. Só vai para o céu quem está disposto a se entregar ao reino. Enquanto Davi estava lá, sentadinho na barraca de Saul, no ar refrigerado, tocando harpa, ele era um amor de pessoa. Todo mundo gostava, falava bem, elogiava. Amados, quando ele matou o gigante, ele se tornou adversário. Sabe por quê? Porque todos olhavam para ele e diziam, como pôde esse fracote vencer um gigante? Amados, enquanto você estiver de bracinho cruzado, sem fazer nada, vai estar toda na paz, toda na bem, porque você não está incomodando o inferno. Comece a matar gigante e você vai ver o que é luta. Comece a matar gigantes. E a história vai mudar. A história vai mudar. Davi começa a ser perseguido. Tem que ser morto. Ele é uma ameaça. Imagina. Ele vai tomar meu lugar? Não, desse jeito ele vai tomar meu lugar. Não, custei muito para chegar lá. Como se o reino fosse um lugar de competição. Como se nós estivéssemos aqui para concorrer uns com os outros. Como se nós estivéssemos aqui para dizer assim, olha Deus, eu quero o lugar do fulano. Como se não tivesse mais nada para eu fazer. Aí eu viro uma perseguição, porque eu quero aquele lugar. Quer aquele lugar? Vá orar, vá jejuar, vá consagrar a sua vida. Frequente os cultos, venha para o culto de ensino, venha à escola dominical, participe do reino. O reino tem lugar e tem serviço para todos que quiserem. Ninguém precisa querer aqui puxar o tapete de ninguém. Mas Davi incomodou tanto que ele começou a ser caçado, perseguido, feito um animalzinho. Aleluia. E quando ele se vai buscar refúgio lá, junto com o rei Aquis, ele se torna o estrategista das batalhas de Aquis. Enquanto Aquis lutou com todas as outras nações, Davi estava lá e Aquis venceu. Um dia a batalha era contra Israel. E aí Aquis chega para Davi e diz, tu vais pelejar contra Israel? Davi olha para ele e diz, sou fiel a ti, tu me deste amparo, tu me deste proteção, mas eu morro, mas não nego o nome do Deus de Israel. Não vou negar o Deus de Israel na minha vida. Aquis pega e diz, então tu volta para a tua terra, para a tua cidade, que era Ziclag, porque se tu não vai lutar a meu favor, e se tu for lutar do lado de Israel, eu vou perder a guerra. Então faz o seguinte, tu não luta nem para mim, nem para ele, volta para tua casa. 3 dias de viagem, Davi e todos os seus valentes, voltando para Ziclag.
quando ele chega na entrada da cidade, ele diz: cadê a nossa cidade? Os amalequitas tinham invadido Ziclag e tinham colocado fogo em todas as casas e tinham feito refém todas as mulheres, filhos, filhas e servos e animais. E quando eles tiraram todos, eles incendiaram a cidade. E eu fico imaginando a dor da alma, a tristeza que invadiu aqueles homens fortes, valentes, grandalhões, experimentados na luta, homens de perfil, como a palavra diz, duros. Mas quando eles olham para a cidade deles, e ali não está a família, os servos e os animais, a palavra de Deus diz que bateu neles uma tristeza tão grande, uma dor tão grande, que aqueles homens se jogaram no chão e choraram até não ter forças mais para chorar. Tamanha foi a dor, o sofrimento que eles se depararam. Tudo feito cinza. Imagina você chegando de viagem e encontrar tudo feito cinza. Cadê meus filhos? Cadê meu marido? Cadê minha mulher? Cadê meus servos? Ah, foram levados cativos. O inimigo invadiu a cidade, preste atenção, enquanto Davi não estava lá. E aí nós aprendemos uma lição. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigiam os sentinelas. Não adianta uma cidade fortificada. Quando Jerusalém quis muros, Deus disse: mas para que vocês querem muros se sou eu que guardo a cidade? Não, a gente quer muro, todas as cidades grandes têm muro, nós queremos muros também. E Deus olha para Jerusalém e Judá e diz: não adianta vocês colocarem sentinelas nos muros, porque se eu não guardar, essa sentinela não serve para nada. Mas Jerusalém e Judá quiseram o muro e quiseram sentinelas. O dia que eles foram invadidos, os sacerdotes e os levitas pranteavam e diziam: oh Deus de Israel, por que tiraram a guarda, por que tiraste a guarda dos teus olhos de sobre nós? E ali eles experimentaram que quando você troca a segurança de Deus por muros, por homens, você nunca será vencedor. Nunca. O inimigo invadiu a cidade, fez refém, amados. Vamos analisar o que o inimigo tem feito nas nossas cidades. Quantos escravizados hoje, reféns de drogas, de vícios, de prostituição, de redes sociais, de pornografia. Acha que essa escravidão é pior do que aquela? Não. Lá ele levava como escravo, esse aqui leva a alma. Aquele, apenas a pessoa era escrava para trabalhar para eles. Hoje são escravas do inimigo, do inferno, escraviza a alma. Tira o prazer da vida, tira a alegria, perde a dignidade, perde o senso de respeito próprio, perde o senso de família, perde tudo. Por quê? Porque está escravo de um inimigo que mata a alma. Mata a alma. Quando Davi se vê nessa situação, e os amigos dele lá querendo apedrejar ele, porque você é o culpado. Você levou todo mundo para lá, deixou a cidade sem guarda, deixou sem vigia, você é o culpado.
Então é aqueles amigos de Davi que até então eram parceiros, que davam a vida por ele, que lutavam com ele, que buscavam água fresca a quilômetros para Davi, naquela hora eles se voltaram contra Davi. Você merece morrer. Ou seja, eles não tinham a expectativa da esperança em Deus. A esperança deles era Davi. E aí nós aprendemos: quando o coração do homem confia no homem, ele está condenado ao fracasso. Quando Davi olha para aquela situação, e esses homens de Davi eram aqueles que se juntaram com ele lá na caverna de Adulão. Os endividados, os ladrões, os assaltantes, os leprosos, aqueles que ninguém queria pôr perto. Ou seja, todo e qualquer tipo de marginal se juntou a Davi ali na caverna. Aí a gente hoje tem uma historinha assim. Eu não sou contra, Deus sabe, não sou contra a psicologia, não sou contra a terapia, não sou contra a psiquiatria. O que eu sou contra é querer tratar enfermidades espirituais com remédios. Isso nunca vai dar certo. Porque a alma, só Deus tem remédio para ela. Só Deus tem remédio para a alma do ser humano. E esses homens que eram os valentes de Davi, que se juntaram a ele, que lutavam com ele, nesse momento eles se revoltaram contra Davi. Olha a atitude deles. Porque a gente diz assim: ah, também, coitado, ele é desse jeito, porque olha o lugar que ele mora. Ah, mas também com aquela mãe, com aquele pai, ele não podia ser diferente. Ah, mas também nunca ninguém cuidou daquela criança, ele cresceu feito uma batata. A gente tem sempre uma desculpa para, digamos assim, explicar a situação. Aí entra uma grande e maravilhosa proposta da igreja. O mundo não pode influenciar a igreja. Eles eram muito e muito mais quantidade. Eles eram 650 homens e só Davi. Quando Davi reúne eles e diz: você quer fazer parte do meu exército? Você quer se juntar a mim aqui? Quero. Então nós vamos ter um modelo. E qual é o modelo? Nós vamos cantar as músicas do Deus de Israel. Nós vamos adorar o Deus de Israel. Nós vamos jejuar para o Deus de Israel. E nós vamos celebrar a vida cada dia. Porque o Deus de Israel é fiel. Um dia junto com Davi, no dia seguinte não tinha o que comer. Ah, Davi, hoje é dia de passar caravana. Acho que a gente vai lá assaltar umas caravanas porque nós não temos nada para comer. Davi olha e diz: o quê? Como é que é o negócio? Se você estiver pensando nisso, você sai daqui agora e não volta nunca mais. Porque o Deus que eu conheço, Ele vai prover o pão. Ele vai prover a água. Todos os dias que ficaram nas cavernas, não precisou assaltar, não precisou roubar, não precisou enganar, porque todos os dias, olha que coisa mais linda, todos os dias chegava um animal na porta da caverna e Davi matava e eles se alimentavam todos os dias. E à medida que foi crescendo, o número de animais foi crescendo também. Quem mandava o animal para a porta da caverna? Não sei, mas eu sei que o Deus que colocou Davi lá é o Deus que não levou ele lá para morrer. É o Deus que levou lá para tratar, para formatar, para ensinar e para fortalecer. E as provações, as lutas, as dificuldades, elas não vêm para nos matar. A gente que fica morrendo porque a gente tem uma tendência a drama, a dar piti, a gente tem uma tendência a publicar as dores assim como se fosse só nós que sofrêssemos.
Mas a gente aprende uma lição grande aqui, maravilhosa. Davi disse: nenhum de nós vai sair daqui porque morreu de fome ou de sede. Porque o Deus de Israel vai abrir esse vale e vai enchê-lo de água e vai brotar nascentes e nós vamos sobreviver, porque o Deus que eu conheço é o Deus da provisão, é o Jeová Jireh. E Ele não provê só comida, amados. Ele provê todas as coisas. Ele provê a esperança, a fé, a cura, a libertação, a paz, a comunhão. Tudo vem dele. E só Ele é a fonte de todas essas coisas. Está com falta de paz? Vá para a fonte. Está com sede? Vá para a fonte. Está com fome? Vá para a fonte. Está com medo? Vá para a fonte. Porque nessa fonte tem todas as coisas que nós precisamos. Enquanto esses homens tinham uma expectativa em Davi, a expectativa de Davi era Deus. Enquanto eles choravam e se revoltavam e queriam vingança e queriam justiça, a palavra diz que Davi, olha que coisa linda, ele se angustiou como todos. Ele sofreu como todos, porque a família dele também foi levada. Ele estava na mesma situação de todos eles. A casa queimada, a família toda levada como escravo, refém de inimigos. Mas olha a atitude de Davi. Enquanto o povo queria apedrejá-lo, Davi, e ele entendeu que aquela era uma situação onde todos estavam extremamente amargurados. E Davi se prostra, cai no chão. Literalmente, quando você olha esse texto no hebraico, ele está de bruços no chão, caído no chão, com as mãos levantadas, a boca no chão, e ele dizendo assim: Deus, Tu és o meu socorro, Tu és o meu refúgio, Tu és o meu libertador, e eu sei que a minha família está guardada em Ti, e todos da minha cidade estão guardados na Tua mão. Olha que coisa linda a lição que Davi nos ensina, amados. Davi é rei, com toda aquela pomposidade que poderia ter, com toda a autoridade que ele tinha. Davi tira aquela roupa dele, com aquele cinturão de brilhoso, digamos assim, de líder, de chefe de exército, de comandante. Quando ele tira aquele cinturão e ele tira a túnica, ele procura Abiatar, o sacerdote. Amados, crente tem lugar certo para correr, amados. Você não precisa se descabelar. Você não precisa querer buscar justiça. Você não precisa clamar. Glória a Jesus. Você tem para onde correr. Verdade, Jesus. Você tem um lugar. Tem um louvor que diz: quem já pisou no santo do santo, em outro lugar não sabe viver. Verdade. Quem ora, a alma está ancorada no lugar santo do santo. É o porto seguro da alma. Davi chega diante do sacerdote, se curva, e aí você fica assim, e Abiatar diz: meu rei, o que está acontecendo? Ele diz: eu sou o rei de um rei terreno, tu és o sacerdote do Deus Altíssimo. Oh, Aleluia! o reconhecimento da autoridade espiritual de Deus. Glória a Deus!
Quando ele reconhece que o que ele tem aqui na terra, de título, de fama, de medalha, digamos, de troféus, o que ele tem aqui de bajulação, tudo, ele diz para Abiatar: isso é trapo de imundície, porque tu és sacerdote do Deus Altíssimo. E eu me curvo diante de ti, porque tu falas pela boca de Deus. Tu falas pela boca de Deus. Nós temos lugar certo para vir. Nós temos endereço para vir. Nós temos a quem pedir socorro. Nós temos em quem buscar refúgio. Nós não precisamos ficar descabelada por aí gritando, escandalizando o nome do Senhor, fazendo vergonha para o Evangelho, porque se eu prego um Deus que faz, eu preciso me curvar diante dele e dizer: preciso de ti, preciso de ti, preciso de ti. Quando Davi diz a Abiatar: posso consultar a Deus? Oh, que coisa linda! Respeito pela autoridade do sacerdote. Temor a Deus pelo homem que Deus ungiu como sacerdote. Reverência pelo homem que Deus ungiu para ser a boca de Deus. Isso é coisa que já está caindo no esquecimento. Honra aos sacerdotes do Deus Altíssimo. Quando Davi chega e diz: posso falar com Deus? E Abiatar diz: pode. As portas dos céus estão abertas. Olha que coisa linda. Aí a gente entende, amados. Naquela época ainda não tinha se rasgado o véu. Era necessário que o sacerdote abrisse a cortina. E naquele momento Abiatar abre a cortina e diz para Davi assim: entre no lugar santo do santo. Aleluia! Quando Davi entra no lugar santo do santo, ele diz: Deus, eu posso perseguir o inimigo que invadiu a minha cidade e levou as nossas famílias. Deus olha para ele e diz: pode. Oxe, pode. Quanta gente fazendo coisa em nome de Deus sem a permissão dele, né? Aí quando dá errado, Deus é o culpado. Aí quando dá errado, não, mas eu fiz tudo em nome de Deus. Só que para fazer em nome de Deus, precisa estar revertido da autoridade do sacerdote, para que ele abra as cortinas do santo do santo e você possa entrar sem nenhum perigo de ser queimado. Se fosse eu, já ia sair feito doida, correndo atrás do inimigo, né? Doida para matar, queimar ele na bala. Mas Davi é um pouco mais sábio. E não é à toa que ele é considerado e chamado e conhecido como o homem que tem um coração igual ao de Deus. Ele diz: tá bom, Deus, você autorizou eu ir, eu estou feliz, mas eu vou alcançá-los? Porque se for para eu sair correndo atrás do inimigo e não alcançar, e voltar cansado, frustrado, decepcionado, e a minha família continuar lá, vou não. Só vou se eu tiver a garantia que eu vou trazê-los de volta. Aleluia! Determinação, confiança, intimidade com Deus, segurança que se Deus falar, Ele não vai recuar. Deus olha para Davi e diz: sim, vai, tu vais alcançar, pode ir. Davi sai sem direção, caminhando, e 250 homens com ele, apenas dos 650, apenas 250, né? Lá vão. Irmão, é sempre a minoria, não adianta.
Você pode ter 1.500. A hora que você chamar para orar é Pedro, Tiago e João. Nem conte com outros. Aí vem, né, a minoria com Davi. E que eles estão andando aqui, encontra quem? Um egípcio morrendo na beira da estrada. Quando eles encontram o egípcio na beira da estrada, alguém olha para Davi e diz assim: ele está morrendo, homem, a gente vai perder tempo com o egípcio, vamos embora, está escurecendo, e a nossa família está na mão do inimigo. Davi olha para ele e diz: eu não seria, olha que lindo, eu não seria fiel ao meu Deus se eu deixasse o egípcio morrer na beira da estrada. Se você tem alguém que está morrendo lá fora, saiba, Deus vai levantar um Davi para cuidar dele. Deus vai levantar um servo para cuidar dele. Davi olha para o egípcio, ele quase morrendo, diz: traga água. Ah, mas a nossa água está quase acabando. Davi diz: traga água. Oh, traga água. Ele precisa de água. Mas a nossa água está acabando. Nós sabemos o caminho da fonte. Traga água. Deram água para o egípcio, ele foi se reanimando. Davi disse: traga a pasta de figo. Ah, mas não, né? Vai que alguém se fere na batalha. A pasta de figo para nossa. Nós trouxemos para nosso exército. Não. Aí Davi olha: cure as feridas do egípcio. Ele manda a batúria, manais. Glória a Deus. Depois que passaram pasta de figo nele, Davi diz assim: agora dê pão, manteiga e mel. Ah. Glória a Jesus. Ah. Glória, aleluia. Grande Deus, aleluia. Pão, manteiga e mel. Dê a ele o sustento da palavra. Dê a ele, olha que coisa linda, mas a manteiga. A manteiga era usada para que os soldados, quando se corressem, tudo, não ter cansaço na musculatura. Dê manteiga. Ele está fraco, ele precisa ficar em pé. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Dê mel. Dê mel a ele. Ah, mel. A gente tem tão pouquinho mel porque não é época de colheita. Dê mel a ele. Ele precisa experimentar o que é o Espírito do Deus de Israel. Aleluia. Quando a gente vê a terra que mana leite e mel, lá não tinha nem pasto, e nem abelha, e nem árvore que pudesse atrair abelha. Mas Deus disse: você vai para uma terra que manda leite e mel, porque eu sou Deus que vou fazer lá virar um grande, imenso pasto, e vou levar a vegetação onde as abelhas vão produzir muito mel. Israel é o maior produtor de mel hoje. Anda lá, Machuri, Amanai. Deus traz a existência o que não existe. Deus faz acontecer do nada. Deus não precisa de nada para fazer acontecer, porque Ele é soberano sobre as ações. Quando o egípcio podia falar, Davi olha para ele e diz assim: quem és tu? Aí ele diz assim: eu era servo. Eu era servo de um rei, que nós fomos numa cidade e nós tocamos fogo nela. Você tem noção de você se deparar com o inimigo e ele dizer: eu queimei sua casa, eu peguei seus filhos refém? Glória. Aleluia, Jesus.
Eu sou aquele que tocou fogo na sua casa e que pegou seus filhos e suas mulheres de refém. Davi olha para ele e diz assim: tu me leva, onde está acampado o teu Senhor? Ele olha para Davi e diz: só se você me prometer não devolver eu para ele. Poxa. Oh, ele tinha um Senhor que abandonou ele para morrer porque foi ferido na batalha. Ele encontrou um rei que cuidou das feridas, que alimentou, que botou em pé e disse a ele assim: me leve onde está acampado o inimigo. E ele diz: só se você não me devolver para ele. Amados, quem conhece esse reino não quer sair daqui. Quem conhece esse reino não quer outro Senhor. Quem conhece esse reino não quer outro dono. Quem conhece esse reino não quer outro lugar. Porque esse rei, ele cura as feridas. Oh, mandalama chuyai. Ele cura a alma, ele põe em pé, ele te sustenta. Quando o egípcio diz a ele assim: olha, eu te levo lá. E olha como Deus é lindo. Deus levanta um egípcio que estava morrendo e ele se torna um GPS do exército de Davi, né? Quando eles chegam no monte e os amalequitas estão lá embaixo, as mulheres estão nas barracas e os filhos, e eles veem todo o gado, e eles olham eles lá no vale, bebendo, cantando e celebrando o que tinha acontecido. Davi olha aquilo, e quando ele vai descer, o egípcio, olha o que Deus faz. O egípcio segura Davi pelo ombro. Dá licença, meu irmão. Segura Davi e diz: calma, Deus ainda não autorizou você descer o vale. Oh! Deus tem um egípcio sempre para dizer a nós: não é hora de você descer o vale. Espere estardecer mais. Eles vão estar embriagados, eles vão estar dormindo, eles vão estar descuidados. Quando entardeceu, o egípcio olha para Davi e diz: agora o Deus de Israel disse: avança. Oh! Deus usa escravo, Deus usa gente que está morrendo, Deus usa gente abandonado, Deus usa gente largado, Deus usa, porque quando essa pessoa encontra um rei, ele muda de vida, ele muda de história, ele muda de propósito. Oh! Quando Davi desce no vale, mata todos os amalequitas, resgata, e a palavra diz que Davi não trouxe só o que era dele. Deus falou para ele: leva os despojos de outras cidades, porque tu vai precisar reconstruir Ziklag. Oh, Deus nunca vai deixar você perder para o inimigo, mas Deus vai restituir, e quando ele restitui em dobro. Ele é fiel. Ele dá muito mais do que o inimigo quis tirar. Rei manda lá machuri amanaias. Rei machuri amanaias. Nós já vamos caminhar para o encerramento. E eu quero agora, vou compartilhar com a igreja a experiência que compartilhei hoje com o pastor e a irmã Betinha, só para dizer, amados, Deus nunca permitirá que a nossa herança seja escrava. Ele sempre vai ter um egípcio. Ele sempre tem um egípcio. Ele não tinha um israelita, ele não tinha um sacerdote, ele não tinha um levita. Ele tinha um egípcio. Porque
Deus trabalha com aquilo que todo mundo despreza. Deus é o oleiro. E quando trabalha o barro, trabalha no colo dele. Nem um pedacinho cai no chão. Nem um pedacinho cai no chão. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Há uns anos atrás, em Santa Catarina tem uma cidade que ela é a cidade da Convenção das Bruxas e Bruxos. E todo ano tem a Convenção Mundial. E teve o Congresso das Irmãs do Círculo de Oração e eu estava convidada para ministrar. E naquela noite, naquela madrugada, e é 1000 e poucos quilômetros de Londrina, a cidade, não tem aeroporto. E o meu esposo não podia ir comigo. E eu convidei uma irmã, a esposa do nosso pastor, vice-presidente. E ela disse, vou com você, imagina, 1000 e poucos quilômetros sozinha, não, vou com você. E lá vamos nós. Mas naquela noite foi uma luta, e eu só entendi depois. Aqueles sonhos perturbados, conturbados, aquelas coisas esquisitas. E nós saímos muito cedo, porque eu tinha que ministrar. O culto começava às 7 horas, 7h30. E 1000 quilômetros você precisa de pelo menos umas 13, 14 horas para fazer, parando para abastecer, tomar água, né? E eu saí com a Dalva muito cedo. Andamos 200 e poucos quilômetros. Uma caminhonete que estava na nossa frente, ela se perdeu na curva. E ela bateu numa paredão de pedra e ela veio rodopiando para cima de mim. E naquele momento eu só clamei, Deus tenha misericórdia de nós. E eu não posso dizer como foi que eu voltei para a estrada. Eu não sei. Eu só sei que eu voltei para a estrada, perna bamba, e eu olhei a caminhonete arrebentada. Eu parei e falei para a Dalva, não sei se alguém sobreviveu ali. Mas eu passei uma mensagem para uma... Eu tinha visto um posto de polícia e eu passei uma mensagem para a polícia dizendo do acidente e nós seguimos em frente. Por conta até do nosso horário. Andei uns 100 e poucos quilômetros, irmão. Eu estava ali, a estrada é ruim, muito ruim, é uma serra, sem sinalização, muito buraco, estrada estreita. E eu estava ali a uns 100 e pouco, assim, eu não estava correndo, mas ali para aquela estrada talvez fosse um pouquinho exagerado. Quando eu vejo, do nada, sai um senhorzinho bem idosinho com uma carrocinha bem devagarinho ali na minha frente, assim, cruzou a rodovia. Irmãos, naquela hora eu vi que eu não sou boa motorista, mas Deus é. Aleluia! Naquela hora eu vi o que é Deus ter o comando de um carro. Eu peguei esse carro no freio de mão e fui rodando, até quando ele parou, a Dalva olhou para mim e disse, tá bem? Eu disse, tô bem. Vamos em frente. Não andamos muito. Alcancei uma carreta carregada de bebida, uma carreta de cerveja, aquelas que transportam, até é de Londrina essa empresa, a Skincariol. E eu estou ali atrás daquela carreta e eu não consigo ultrapassar. Muito estreito, a gente não tinha visão, muita curva. E a Dalva falou assim, Gê, até quando nós vamos ficar atrás dessa carreta? Eu disse, olha, tem um posto logo ali, a gente vai parar, vai abastecer, vai comer alguma coisa para poder seguir viagem. Enquanto isso, ela se distancia. E a gente chega numa rodovia melhor. Tá bom. Paramos no posto. A hora que nós estamos ali, eu e ela, eu falando com o frentista, não tinha nem aberto ainda, liberado o tanque para abastecer, e eu falando com ele, perguntando como era a rodovia, quanto tempo eu ainda precisava para chegar às 18h30, e fui perguntando para ele. De repente nós ouvimos um estrondo, tremeu onde a gente estava. Eu olhei assim, aquela carreta não conseguiu fazer a curva, era um cotovelo, ela deu um L. E aquela carga veio toda para o asfalto, escorregou, veio toda.
E eu olhei aquilo e eu disse, Dalva, se a gente estivesse atrás dessa carreta, a gente tinha sido esmagada por essa carga. Esmagada. E nós começamos a chorar e agradecer a Deus pelo livramento. E o frentista olhou para nós e disse, por que vocês estão chorando? Aí a Dalva disse, pelo livramento que o Senhor nos deu. Ele olhou para nós e disse, eu sou desviado e eu quero voltar para Jesus agora. Ore por mim. Ele se ajoelhou ali, nós oramos. E o povo foi chegando e olhando para mim e para a Dalva como duas doidas, né? Duas fora da casinha. E quando eu vi aquilo, a gente estava do lado de cá. E eu disse, Dalva, a gente tinha que estar do lado de lá, né? Para seguir viagem. Agora você está do lado de cá. Cheguei para o guarda florestal e disse para ele, meu senhor, tem uma estrada alternativa por aqui? Tem outro caminho? Ele olhou para mim e disse, não tem. O único caminho é esse. Eu falei, não, o senhor não entendeu. Eu preciso chegar em Mafra e só tem esse caminho. Ele disse, só tem esse caminho. A senhora pode desistir. A senhora não vai chegar hoje nem amanhã, porque até vir não sei quem, até limpar essa rodovia. Pode desistir. Eu olhei para ele, eu disse, o senhor não entendeu. Eu preciso chegar em Mafra. Eu vou ministrar. Ele olhou para mim e disse, olha, vamos fazer o seguinte, volta lá para o seu lugar, porque a senhora está perturbando. Eu voltei. Chegou debaixo de uma árvore, eu e Dalva começamos a orar. Sabe aquela oração apelativa? Deus, o Senhor abriu o mar vermelho, o peixe engoliu o joio, e a gente foi orando. E o povo se afastando de nós, né? Tipo, elas são doidas, né? O povo foi se afastando, de medo. Quando eu vi, estava só eu e Dalva debaixo da árvore, e o povo tudo olhando para nós com o olho bem arregalado. Eu saí dali, fui lá e falei para o guarda florestal, moço, tem certeza que não tem outra estrada? Ele olhou para mim já nervoso, bravo. Senhora, a senhora está trazendo problemas, não tem estrada. Eu olhei para ele e disse, moço, o senhor não entendeu. Eu preciso chegar em Mafra. Ele olhou para mim assim e disse, por favor, a senhora está me perturbando. Eu estou saindo. Cheguei lá, debaixo da árvore, eu e Dalva, mais outra oração, voltei. Moço, ele, antes de eu falar qualquer coisa, ele, não tem. Parei. Eu disse, mas moço, eu preciso chegar em Mafra. Ele disse assim, naquela época eu estava com um carro branco, ele olhou para mim assim e disse, seu carro tem asa? Eu olhei assim e disse, tem. Tá bom. E quando eu estou voltando para fazer outra oração com a Dalva, parou um carro azul atrás do meu carro e o senhor chegou e disse assim, a senhora vai pelo caminho da mata? Eu disse, vou. Dalva, que mata? Tu conhece alguma mata por aqui? Eu falei, se o guarda disse que desse lado é só mato, que nem escoteiro anda, e desse lado é um precipício da barragem, ué, aqui deve ter uma mata. Aí a Dalva, meu Deus, tu vai entrar numa mata. Eu falei, eu não, nós, né? E ela, não. Eu falei, então tu fica. Eu vou, na volta eu te pego. Ela disse assim, não, eu sou companheira, eu vou. Quando a gente tá nesse vai, não vai, parou um outro carro azul atrás desse. E não falou comigo, ele falou com outro senhor. E ele disse, vocês vão pelo caminho da mata? E aquele senhor disse, vamos. Eu falei, pronto, agora já é 3 para ir pelo caminho da mata, né? Agora já é 3, agora já não é só nós, Dalva. Aí vem aquele temor que toda mulher tem. Meu Deus, gente, vai entrar na mata com 2 homens que nunca viu. Eu falei, não, se Deus deu todo esse livramento, tu acha que ele vai entregar nós na mão de bandido? Aleluia! Se um Deus que cuida desse jeito vai colocar a gente na mão do bandido, vai não. Aleluia! Tá bom. Quando aquele senhor no primeiro carro disse para mim assim, ó, a senhora me segue, e a hora que chegar lá eu dou instruções, tá, eu vim, boa, faceira, nós vamos passar o caminho da mata. Quando eu vi aquele irmão, aquele homem, ele parou e disse para mim, ó, a senhora espere aqui, eu vou descer, eu vou deixar marcas no caminho, e se a senhora puder descer em segurança, eu dou 2 buzinadas, tá bom? Tá bom. Quando aquele carro começou a descer, foi ficando nessa posição, assim.
E a Dalva olhando para aquilo e ela dizia, tu vai? Eu dizia, eu vou. Glória a Deus. Bom. Aí ela começou, meu Deus, não tem nem telefone para eu me despedir dos meus filhos, do meu marido. Eu disse, já era, filha, eles vão saber da notícia, fica tranquilo. Está salva, né? Tá salva, tá salva, então pronto, sem problema, fica calma. Quando ele chega lá embaixo, e a Dalva era tão cerrado ali, irmãos, não tinha estrada. A Dalva deita no chão para ouvir se ele ia buzinar. Quando ela ouviu as buzinas, ela disse, Gê, buzinou 2 vezes. Aí eu desci. Quando eu fui descendo, o senhor que estava atrás, ele chegou na minha janela e disse assim, olha, a senhora desça com calma. Mas olha, ele deixou marcas e a senhora vai seguir as marcas. E eu vou logo atrás. E se a senhora sair das marcas, eu dou sinal de luz. E eu fiquei pensando, bom, para ele dar sinal de luz vai estar escuro, né? Tá, quando eu comecei a descer, amadas, assim, aí bateu aquele negócio assim, bom, Deus, agora, ou é tu ou é tu. Não tem mais ninguém, mais nada pode ser feito. Aí a gente começou, a Dalva começou a cantar, querido, Jesus é o meu piloto. E eu falei, com certeza, se você estiver confiando em mim, você está perdida. Mano, fomos descendo. Eu tive que fechar o retrovisor desse lado, porque aqui pedras que escorriam água. Desse lado aqui eu tinha um palmo, um vale. Tinha uma encosta aqui na pedra, que foi descendo, e tinha uma vegetação onde ele foi deixando marcas dos pneus ali. E eu descendo, eu olhava no retrovisor para ver se o outro dava sinal de luz, e a gente foi descendo. 1.116 metros eu desci. Imagina o tamanho do vale. Desci. Quando eu cheguei lá embaixo, aquele primeiro carro azul estava parado lá. Aí eu cheguei atrás dele, daí já chegou o outro carro azul. E quando ele desce, ele fala para mim assim, olha, aqui ainda não é a estrada oficial, nós ainda vamos caminhar mais um pouquinho. Eu vou levar a senhora na estrada oficial. Tá bom. Saímos novamente, andamos uns 600 metros. Chegamos numa estrada oficial, ele parou, eu parei e outro carro parou. Aí eu disse para a Dalva assim, Dalva, nós vamos descer, orar, agradecê-los por Deus ter conduzido eles para nos conduzirem. E vamos seguir nossa viagem, sim, com muitos motivos para dar glória a Deus. Aí, falando ali com a Dalva, amados, enquanto eu me virei para abrir a porta aqui, para descer, e a Dalva desceu, nós duas estávamos sozinhas na estrada oficial. Não tinha nem um carro por isso. Deus encaminhou anjos para nos atravessar pela mata. Não, quando chegamos lá, com horário para o culto, é que eu fiquei sabendo que tinha dado uma tempestade de granizo na cidade, tinha destruído metade da cidade. Mas Deus é tão lindo, a igreja estava intacta. Amém. A igreja estava intacta. A cidade inteira virou notícia, porque a cidade inteira e até quem morava longe viu uma chama de fogo que saía da igreja naquele dia. E ali nós vencemos. Mais uma vez, uma reunião de bruxos que tinham escalado bruxos para ficar nos cantos da igreja, do lado de fora, para impedir que ali se houvesse o culto. Mas Deus é Deus. Deus que tem egípcio, Deus que tem poder, Deus que tem prosperado nossas vidas, Deus que tem meta para nós. Vamos ficar em pé, meus queridos. Ô Jonathan, vem cá, vai ajudar aqui, querido. Vai. Vem cá, minha linda, vamos nos ajudar agora aqui. Aleluia. Meus queridos, tenho certeza que eu não vim hoje aqui apenas por mim.
Tenho certeza que eu não estou aqui por acaso. Tenho certeza absoluta que eu não estou aqui porque não tinha outra coisa para fazer. Glória a Jesus. Eu tenho certeza absoluta que eu estou hoje aqui porque Deus tem restituição para a sua vida. Porque Deus tem um plano de vitória para você. O que o inimigo levou não vai ficar na mão dele. Deus pode estar refém, mas Deus tem alguém para libertar a nossa herança da mão do inimigo. Nada vai ficar com ele. Nada vai ficar com ele. Nada. Enquanto os meus filhos aqui louvam, eu vou convidar você, desafiar você. Você tem alguém, um sonho que está refém do inimigo. Quero convidar você. Quero convidar você a vir aqui. Porque Deus tem egípcio para libertar. Deus tem vitória para nossa casa. Deus tem vitória para nossa herança. Deus tem vitória, minha linda. Não vai ficar na mão do inimigo. Não vai ficar. É só um tempo. E quando o inimigo estiver celebrando, Deus vai. Deus tira. A celebração do inimigo é temporária, é falsa. Deus que ainda abre caminhos na barca. Deus que ainda usa anjos. Que teme ao Senhor e confia plenamente em seu poder, que medita de dia e de noite, noite e dia sem sua casa. Aleluia! Hoje é noite de resgate. Hoje é noite de resgate. Hoje é noite de libertação. Hoje é noite de restituição. A prova chegou. O inimigo bateu na porta. Ele transformou tudo em cinza. Seus sonhos estão transformados em cinza. Suas esperanças se tornaram cinzas. Só a sua fé que não se tornou cinza. Mas Ele está aqui hoje. E das cinzas Ele traz a vida. Das cinzas Ele levanta para Ele. Das cinzas Ele levanta o guerreiro. Das cinzas Ele levanta o rei. Das cinzas Ele levanta o valente. Das cinzas Ele levanta um adorador por excelência. Das cinzas Ele ora, manda, lama, churianda, lama, churianda. Haja glória a Deus.